Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o Henrique Neto para mais um vídeo do canal Na Minha Estante e hoje eu trago para vocês uma vídeo opinião que eu estou muito empolgado para gravar. É uma das minhas últimas leituras que eu realizei nesse mês de agosto. É a finalização de um livro que foi meu primeiro contrato com a autora e eu não estava antecipando o que iria acontecer nesse volume. Enfim, como o título do vídeo dá a entender, eu vou falar com vocês sobre O Dueto Sombrio, o segundo e último volume da série Monstro da Violência, da Victoria Schwab, lançado por aqui pela editora seguinte, e o encerramento da história que começou lá em A Melodia Feroz. Eu espero de verdade que vocês gostem desse vídeo, continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Antes de mais nada, obviamente, vamos conversar um pouco sobre a história de O Dueto Sombrio da Victoria Schwab, mas eu prometo para vocês, vou tentar dar o mínimo de spoilers possíveis sobre o primeiro livro. Enfim, a partir do começo desse segundo livro, nós vamos acompanhar tanto a Kate quanto o August 6 meses após os acontecimentos do clímax de A Melodia Feroz. Depois do que os dois tiveram que enfrentar, a configuração da cidade de Veracidade mudou completamente. Enquanto August ficou em Veracidade para ajudar o próprio pai a tentar combater os Maokais e os Corsais, a Kate fugiu para uma cidade próxima, que foi a cidade de Prosperidade. Ela está tentando recomeçar a própria vida. Um novo grupo de amigos que ela acabou tropeçando sem querer, e que são conhecidos como Guardiões, que estão visualizando ali no meio entre as notícias que um novo surto de monstros pode estar começando na cidade de Prosperidade. De fato, a história de O Dueto Sombrio vai começar quando um novo monstro surge nessa cidade de Prosperidade e a Kate tropeça ele justamente no meio de uma caçada. E essa nova criatura que a Kate acaba conhecendo é simplesmente pior do que tudo que ela já conheceu na cidade de Veracidade, até do que os próprios sinais do monstro que o Augusto é. E nesse encontro ela descobre que esse novo monstro está indo na direção da cidade de Veracidade. Esse encontro pode resultar nada mais nada menos do que do encontro de um fósforo com a gasolina. Kate precisa fazer algo para que impeça esse monstro de chegar na cidade onde ela nasceu, e que para isso ela tenha que voltar para lá e enfrentar todos os seus demônios. Nesse caminho de volta da Kate da cidade de Prosperidade para a cidade de Veracidade, ela vai acabar descobrindo que a cidade que ela viveu não é mais a mesma de forma alguma, que as coisas que já eram horríveis estão piores, e que até mesmo o próprio August já não é mais aquele rapaz que ela conheceu 6 meses atrás. Bem, basicamente é isso que eu posso dizer sobre a história de O Dueto Sombrio, sem dar muitos spoilers do que aconteceu em A Melodia Feroz. Mas o primeiro ponto que eu tenho que ressaltar aqui sobre essa continuação da Victoria Schwab é que o caminho que a autora escolheu para conduzir a sua série me pegou completamente desprevenido. Até porque quando nós terminamos o A Melodia Feroz, pelo último capítulo daquele livro, nós já estamos um pouco preparados para o que pode ou não acontecer nesse livro aqui. Só que a Victoria pega aquela deixa que ela mostrou pra gente no final do primeiro livro, acrescenta um problema muito maior que a gente não estava esperando, e é com relação a essa nova criatura, a esse novo monstro que acabou surgindo em Prosperidade e tá indo pra Veracidade, e que carrega consigo basicamente o apocalipse. Essa história tem uma linha do tempo muito mais direta e muito mais simples do que o livro antecessor, mas mesmo assim eu achei esse um livro muito mais cruel e muito menos esperançoso do que o anterior. Até porque tanto o August quanto a Kate estão lidando com as transformações do que tudo que aconteceu mudou neles. Lembra que eu disse lá naquele vídeo sobre o primeiro livro que eu gostei muito mais do August do que da Kate, por boa parte de A Melodia Feroz? Em O Dueto Sombrio aconteceu justamente o contrário. Acabei gostando muito mais da Kate, me liguei muito mais a Kate do que ao August, justamente por essas transformações que os dois personagens sofreram no decorrer desses 6 meses. August está muito mais sombrio, muito mais desesperançoso, muito mais conectado com o seu lado monstruoso, enquanto a Kate ela está muito mais humanizada. É um pouco daquela casca que apresentou pra gente no primeiro livro e se mostra uma pessoa de verdade, tridimensional na nossa frente. Se eu pudesse dizer mais, eu diria que o destaque do primeiro livro é o August e o destaque desse livro aqui, sem sombra de dúvidas, é a Kate. Os capítulos são contados em basicamente 4 pontos de vista diferentes: a Kate, o August e outros 2, que eu não vou contar aqui porque seria spoiler. Mas eu fiquei bem surpreso de contar esses 2 pontos de vista, dividindo a narração do livro com os protagonistas da série. O que eu tanto esperava que acontecesse no primeiro livro aconteceu nesse livro aqui.
mas não da forma que eu queria, até porque as consequências que isso levou apenas esfregam na cara do leitor que não, na história que a Victoria Schwab quer contar aqui não é um mar de rosas, então não tem espaço para esse tipo de narrativa. E por falar em narrativa, a narrativa continua sendo em terceira pessoa, mas eu achei os capítulos muito mais ágeis do que no primeiro livro, apesar de que eu tive sim alguns probleminhas para me introduzir na história que eu vou contar para vocês na segunda parte do vídeo. Mesmo assim, uma das maiores reclamações que eu via das pessoas comentando que esse livro aqui era bom, mas não é tão perfeito para encerrar a série, foi justamente algo que me cativou pra caramba. Nós temos os encerramentos das partes principais das histórias com relação aos protagonistas, mas não com relação ao mundo em si que ela construiu aqui. E eu achei isso uma forma muito interessante de se encerrar a série. Não vejo uma necessidade de haver uma continuação para a história que ela apresentou aqui em O Dueto Sombrio. Por mais que existam essas pontas soltas, ela também demonstra os caminhos para onde essas pontas soltas vão ser encerradas. O meu leitor ficou muito satisfeito com isso e achou uma forma muito corajosa da Victoria Schwab encerrar essa duologia. Muito bem, apesar de eu entender bastante várias das escolhas narrativas que a Victoria Schwab fez em Dueto Sombrio, eu não posso dizer que esse foi um livro perfeito. Um dos meus principais problemas que eu tive com o Dueto Sombrio foi me inserir de volta na história. Geralmente, segundo livros, são volumes em que o leitor já está tão acostumado com o ambiente, com o universo que já foi apresentado do livro, e até mesmo com os personagens, que voltar a reencontrar eles, voltar a entrar nesse mundo, é um caminho muito mais fácil do que foi no primeiro. E do Dueto Sombrio não acontece isso, porque a Victoria Schwab fez de tudo para que fosse uma experiência completamente diferente. Não só pelo ponto que a cidade de Veracidade está, como a própria mudança da Kate e do August, que eu disse para você já no começo. Então era basicamente como conhecer personagens novos e conhecer uma organização política nova. Foi uma sensação que eu tive no decorrer basicamente da primeira parte do livro. Esse é um livro narrado em 4 versos, por assim dizer. E não vou mentir pra vocês, foi meio difícil sim, voltar a me engatar nessa leitura desse livro. Talvez o meu grande porém com relação ao Dueto Sombrio foi a forma como a Victoria Schwab decidiu encerrar a participação de um desses personagens aqui. Não vou dizer qual foi, obviamente, porque isso seria um puta do spoiler, mas eu não achei justo com esse personagem o destino que recebeu, sabe? Apesar de que eu parado aqui conversando com vocês não conseguir imaginar um outro caminho que a Victoria poderia criar aqui para que esse personagem não sofresse tanto quanto ele sofre, eu não achei justo com ele o destino que ela deu, sabe? Eu achei muito cruel. E talvez essa seja uma reclamação completamente descabida, porque eu acho que dava para ser uma história cruel e sombria sem essa parte necessariamente, sabe? Até que foi uma saída até meio fácil para encerrar o problema que esse personagem acabou encontrando em O Dueto Sombrio. E acho que foi isso que acabou me incomodando mais. Mesmo assim, eu senti um impacto com esse livro aqui, não vou negar. Foi um livro completamente diferente do que eu estava esperando, mas ainda assim foi um livro que me impressionou, foi um livro que me cativou. Os desdobramentos da violência, por assim dizer, que ela traz aqui também é muito interessante, e de como o ser humano está sempre brigando ali entre o seu lado bom e o seu lado ruim. Falar um pouco também sobre perdão e regeneração, de que nem sempre tudo é preto no branco. De verdade, eu fiquei muito satisfeito com a leitura de Dueto Sombrio. Fiquei muito feliz de ter encontrado, de ter conhecido a Victoria Schwab. Por isso eu dei 4,5 estrelas para o Dueto Sombrio. É uma ótima forma que ela encontrou para encerrar a série que começou lá em A Melodia Feroz. Recomendo de verdade, mesmo com os poréns que eu dou tanto no primeiro livro quanto nesse livro aqui. Mas é uma fantasia urbana completamente refrescante, completamente diferente do que a gente tem aqui no mercado. A Victoria Schwab sabe deixar a sua marca, sabe criar a sua própria história, e isso no mundo da fantasia jovem adulta é muito interessante de se ver e muito empolgante de se ver. Muito bem, pessoal, essa foi a minha opinião sobre O Dueto Sombrio, o desfecho da série Monstros da Violência da Victoria Schwab. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhe nas suas redes sociais, pois já está ajudando bastante ao canal e a pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se torne um Book Crush e seja muito bem-vindo ao canal. Se inscreva aqui embaixo para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo nas informações, juntos com o meu perfil para o
Goodreads e o link de compra do livro lá na Amazon. Lembrando que vocês comprando através do link de compra aqui da minha estante, eu vou estar recebendo uma pequena comissão sem vocês estarem pagando nada além por isso. Enfim, vocês já leram a duologia da Victoria Schwab, vocês pretendem ler, deixa aqui embaixo nos comentários, sabe? Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo pra mim, pois aqui foi o Hermeneto para mais um vídeo opinião no canal na minha estante. Tchau pessoal, e até o nosso próximo encontro.